Após anos de casamento, um homem se vê subitamente abandonado por sua esposa, sem qualquer explicação, após uma viagem. Durante o relacionamento, o casal compartilhou sonhos sobre o futuro, inclusive planos para ter filhos, até que uma descoberta médica revela que ele é infértil. A esposa, inicialmente solidária, começa a se afastar emocionalmente e o relacionamento se deteriora. A esposa, então, desaparece sem deixar rastros, deixando o marido em um turbilhão de sentimentos e perguntas sem respostas. Minha esposa foi embora sem dizer uma palavra, depois de uma viagem de garotas e voltou, anos depois, esperando perdão. Mas é comum ouvir declarações como: nunca imaginei que isso fosse acontecer. Foi exatamente assim para mim. Embora eu tenha sido casado com minha esposa durante os 4 anos em que estivemos juntos, para ser sincero, achei que estávamos indo bem na maior parte do tempo. Acredito que estávamos em sintonia e tínhamos planos e um plano de vida traçado. O problema é que ambos queríamos filhos, ou pelo menos acreditava que ambos queríamos. Assim que nos casamos, começamos a discutir isso seriamente. Ela expressava constantemente seu desejo de ter 2 ou 3 filhos, falando sobre os nomes que daríamos a eles, a decoração do quarto e tudo mais. Ela até passava tempo na internet planejando a vida dos nossos futuros filhos, enquanto olhava roupas e artigos de bebê. Isso nos mantinha conectados e era algo sobre o qual gostávamos de conversar. Estávamos ansiosos para começar esse novo capítulo de nossas vidas juntos e tudo parecia estar indo de acordo com o plano, mas depois disso, recebemos uma notícia terrível que realmente me devastou. Fomos a um médico para descobrir o que estava acontecendo, depois de alguns meses tentando engravidar. Para resumir, o problema era comigo. O médico nos informou que nossas chances de sermos pais de forma natural eram muito limitadas, porque minha contagem estava muito baixa. Foi como um soco no estômago. Me senti inútil. Todos os nossos planos desapareceram em um piscar de olhos. A notícia me atingiu com muita força. Fiquei em uma posição terrível por um tempo. Foi um desastre completo no começo, mas a terapia acabou ajudando. No início, ela parecia ser bastante solidária, dizendo que isso não importava e que ela ficaria feliz apenas conosco, mas havia algo estranho na maneira como ela disse isso. Desde o começo, ela pareceu abandonar a ideia muito rapidamente. Estava completamente envolvida em começar uma família e, de repente, dizia que não precisava de filhos para ser feliz. Entendo que as pessoas mudam de ideia, mas o comportamento dela parecia estranho para mim. Ela havia parado completamente de falar sobre filhos, depois de pensar até em nomes de bebês. Além disso, parecia que ela começou a me ver de uma forma diferente. De repente, ela começou a fazer pequenas críticas sobre coisas que nunca mencionara antes, como eu não cuidar de mim mesmo, que eu deveria me exercitar ou ser mais produtivo em casa. Sim, eu poderia ter ganhado alguns quilos, mas parecia que ela estava sempre procurando razões para me acusar. Quando questionei sobre essa mudança abrupta de atitude, ela dizia que eu estava sendo excessivamente sensível, que eu estava apenas sonhando, mas eu sabia que havia algo errado. Ela estava diferente da mulher com quem me casei, aquela que passava horas conversando comigo sobre o nosso futuro. Ela não era particularmente cruel, mas havia uma certa frieza nela, como se já tivesse se afastado mentalmente e estivesse apenas cumprindo um papel. Com o tempo, comecei a confiar nela quando me assegurava de que tudo estava bem, para evitar parecer carente ou inseguro. Então parei de insistir. Depois de alguns anos, estávamos apenas nos arrastando. Começamos a entrar em um padrão onde mal discutíamos qualquer coisa importante. Parecíamos mais colegas de quarto do que marido e mulher. Ela sempre desconsiderava minhas tentativas de discutir outras opções, como adoção ou barriga de aluguel, dizendo que não queria considerar essas alternativas. Nunca acreditei completamente nela quando ela dizia que, enquanto estivéssemos juntos, ela estava feliz. Ela parecia mais preocupada em se convencer disso do que eu. De repente, ela me diz que quer fazer uma viagem com as amigas. Viajar com as amigas não era nada de fora do comum. Ela já havia feito isso algumas vezes antes, e eu sempre a incentivei. Durante um tempo, ela falou sobre querer viajar
viajar para a América com as amigas enquanto morávamos em Brighton. Havíamos desenvolvido uma confiança ao longo dos anos, então não pensei duas vezes. Fiz questão de garantir que ela tivesse tudo o que precisava, ajudei com a mala e a levei até o aeroporto. Lembro das palavras dela antes de partir. Obrigado por ser tão solidário. Achei um pouco estranho ela dizer isso, pois eu não tinha feito nada de tão especial, mas ela parecia tão sincera que deixei passar como se fosse apenas uma expressão de gratidão. Fiquei acordado aquela noite para garantir que tudo desse certo, ligando para ela quando ela aterrissasse. Passei o tempo assistindo TV, vigiando o horário e esperando que ela me mandasse uma mensagem dizendo que tinha chegado bem, já que seu voo deveria levar cerca de 9 horas. Quando percebi que o voo dela tinha aterrissado, liguei para ela. O telefone tocava, mas ninguém atendia. Não dei muita importância, pois imaginei que ela estivesse cansada e que talvez tivesse ido direto para o hotel e dormido. No entanto, quando a manhã chegou, ainda não tinha ouvido nada. Comecei a ficar preocupando, pensando que talvez ela estivesse ocupada ou com o telefone no modo silencioso. Então, tentei ligar novamente e mandei várias mensagens. Fiquei realmente surtando depois de mais algumas horas de silêncio total. No final, liguei para a irmã dela para ver se ela havia tido notícias dela. Nada. Eu estava ficando realmente desesperado, na esperança de que algo tivesse dado errado com o telefone dela ou que ela não tivesse tido tempo de me avisar. Até liguei para as amigas dela, que deveriam estar viajando com ela, mas elas também ficaram confusas. Quando liguei, elas não estavam com ela na viagem de volta. Elas estavam em casa, tomando café, a 2 quarteirões de distância. Foi quando realmente percebi. Ela não estava viajando com ninguém, não tinha amigas, não tinha ido a lugar algum. Ela simplesmente sumiu. Foi como se meu estômago tivesse caído no chão. Eu não conseguia entender. Por que ela mentiria para mim? Por que não me avisaria antes de partir? Eu me forcei a acreditar que havia ocorrido algum erro, que talvez ela tivesse perdido um voo de conexão, ou que algo tivesse ocorrido que a impedisse de continuar a viagem. Mas no fundo, eu sabia que ela tinha planejado tudo aquilo. Agradecer por eu ter sido tão solidário e a viagem com as amigas eram partes de algo que ela estava arquitetando. Eu estava sem saber o que fazer. Não conseguia acordar, como se estivesse vivendo em um pesadelo. Nunca me casei com uma mulher assim. Eu não reconhecia aquela pessoa. A frieza, o fato de ela ter parado de falar sobre o nosso futuro e aqueles pequenos ataques sobre a minha aparência e saúde começaram a fazer sentido. Eu simplesmente não percebi, ou talvez não quisesse ver, que ela já estava se afastando há algum tempo. Passei aquela noite olhando para o telefone, esperando por uma ligação, uma mensagem, qualquer coisa, mas nada aconteceu. E eu sabia no fundo que não aconteceria. Na manhã seguinte, me deitei e olhei para o teto, pensando que tudo aquilo fosse um pesadelo. Mas quando vi que o lado da cama dela estava vazio, a realidade se fez presente. Ela havia ido embora. Depois de arrumar a mala, simplesmente desapareceu. As promessas que fiz para mim mesmo na noite anterior, talvez ela tenha se atrasado, ou talvez o celular dela tenha descarregado, não valiam mais. Ela claramente planejou isso e queria ir. Nos primeiros dias, eu estava completamente em negação. Continuava ligando para o telefone dela, esperando ouvir a voz dela e talvez receber uma explicação. Deixava mensagens, esperançoso de que ela entendesse, mas só recebia silêncio, o que estranhamente só tornava as coisas piores. Era como se eu fosse um estranho para ela o tempo todo e ela tivesse me deixado para resolver as coisas sozinha, sem saber o que deu errado. A família dela inicialmente ficou tão surpresa quanto eu. Eles não tinham notícias dela e a mãe dela não sabia de nada. No final, visitei a casa deles mais vezes do que poderia contar, para falar com a mãe dela e tentar obter respostas. Eles devem ter se sentido com pena de mim. Quando eu não conseguia nem cozinhar, a mãe dela preparava refeições para mim e às vezes me deixava ficar lá. Ela sentava e ouvia enquanto eu falava sobre as pequenas coisas que não faziam sentido, tentando entender como minha vida se complicou tão repentinamente. Para ser honesto, havia momentos em que eu estava tão entorpecido que não conseguia falar e apenas ficava em silêncio. Alternava entre raiva, desespero e remorso. O que deu errado era a pergunta que me fazia: será que houve algum sinal que eu perdi? Eu estava sendo descuidado com ela em alguns dias? Eu revivia todas as nossas brigas e conversas, tentando descobrir o que a levou a ir embora. Pensava no que poderia ter feito melhor e como poderia ter preservado nosso casamento.
casamento. Pode parecer dramático, mas eu estava completamente obcecado em descobrir a resposta. Parecia que encontrar a solução de algum modo faria tudo melhorar. Mal dormia ou comia e meu trabalho também começou a sofrer. As pessoas perceberam e quando perguntavam como eu estava, eu apenas desconversava, dizendo que estava ocupado com assuntos pessoais. Admitir a verdade, que minha esposa me abandonou sem dizer uma palavra, era vergonhoso. Eventualmente contei a alguns amigos próximos e eles tentaram me distrair, me chamando para sair e me incentivando a seguir em frente. No entanto, ainda me perguntava sobre ela, onde ela estava e por que eu não era suficiente para ela ficar. Mesmo quando estava com eles, as perguntas incessantes de estranhos, incluindo vizinhos, parentes, conhecidos e até ex-colegas de trabalho que souberam que eu estava casado, foram uma das piores partes. Era como arrancar uma crosta nova toda vez que alguém perguntava como vai a vida de casado ou como está sua esposa. Eu apenas sorria e dizia que estava tudo bem, porque não tinha coragem de contar que ela tinha ido embora. Mas cada vez que repetia essa mentira, ela se tornava mais pesada. A única coisa que realmente funcionou foi a terapia. Embora eu nunca tivesse feito terapia antes, percebi que não conseguiria lidar com isso sozinho. Depois de alguns meses sem conseguir funcionar, resolvi falar com alguém imparcial e desconhecido de nossas bagagens. Procurei uma terapeuta e comecei a fazer sessões semanais. Foi útil. Eu expressava minha raiva, traição e o vazio que ela deixou na minha vida. Falei interminavelmente sobre as noites sem sono e como ficava acordado revivendo tudo. A terapeuta me ajudou a perceber que ela não teria ficado comigo se houvesse um momento mágico. Não era minha culpa. Ela tomou a decisão de ir embora. Foi difícil de aceitar. Eu tinha a sensação de que estava errado e de algum modo a afastei, mas gradualmente comecei a ver as coisas de maneira diferente. Eu escolhi ignorar a frieza e a distância dela por tanto tempo, achando que as coisas iriam melhorar sozinhas. Eu me convenci de que eu conseguiria manter o controle e salvar nosso casamento apenas com meus esforços. A realização de que isso não era verdade foi dolorosa. Com o tempo, comecei a restaurar minha vida aos poucos. Não foi rápido nem fácil, mas eu estava fazendo progressos. Só então percebi o quanto eu havia perdido no meu casamento. Sempre fui o que mais tentava fazer ela feliz e garantir que nossa vida fosse confortável, mas agora que tinha tanto tempo livre, eu não sabia o que fazer. Comecei a retomar velhos passatempos que tinha esquecido, tentei cozinhar novas refeições, fui para a academia e comecei a ler livros que estava adiando. Eventualmente, o trabalho também melhorou. No começo, mal estava conseguindo acompanhar, mas quando comecei a me sentir mais eu mesmo, passei a me empenhar mais no trabalho. Sentia que ainda tinha controle sobre algo na minha vida, o que foi uma das poucas coisas que me deram um senso de realização. Embora sempre tenha sido bom no que fazia, agora eu me dedicava totalmente. As horas extras, a concentração, como resultado, recebi uma promoção, algo que nunca teria conquistado se tivesse ficado lamentando os meus problemas. Ainda assim, havia dias dolorosos. Uma foto, um ingresso de filme velho ou outro objeto pequeno que trazia de volta lembranças que eu tentava esquecer, me lembravam dela. Ao olhar para eles, me perguntava sobre suas ações, se algum dia pensou em mim ou se sentiu mal pelo que fez. Mas, gradualmente, esses momentos começaram a desaparecer. Eu conseguia deixar essas lembranças de lado um pouco mais rapidamente e seguir em frente com mais facilidade a cada vez. Além disso, entrei em contato com pessoas que não via muito desde que me casei. Retomamos nossas atividades, como caminhadas e golfe, algo que não fazia há anos. Ter pessoas ao meu lado que não estavam envolvidas no caos e que podiam me apoiar a seguir em frente sem me puxar de volta para a agonia foi um alívio. Em retrospecto, percebi que havia investido demais de mim mesmo naquele relacionamento em ser o marido dela. Sentia como se tivesse perdido uma parte significativa de quem eu era quando ela partiu, como se tivesse levado um pedaço de mim, mas estava redescobrindo quem eu era pouco a pouco. Embora não tenha sido rápido nem fácil, estava fazendo progressos. Quando olhei no espelho no final daquele ano, já não era apenas o homem cuja esposa o abandonou. Eu
me reconstruí, sobrevivi e estava mais forte. Agora, eu sentia como se finalmente pudesse viver minha vida sem a sombra dela pairando sobre mim pela primeira vez em anos. Para ser honesto, eu me orgulhava disso. Acreditava que havia superado tudo depois de todo aquele caos. A vida finalmente parecia voltar ao normal, ou, ao menos, o mais próximo disso. Meu trabalho estava indo muito bem, meus amigos me mantinham ocupado e minha rotina estava bem estabelecida. Até mesmo meus pensamentos diários sobre ela haviam cessado. Embora ainda ocasionalmente tivesse flashbacks de lembranças estranhas, não era tão frequente quanto antes, quando tudo o que eu fazia de alguma forma estava relacionado a ela. Ela era, portanto, a última pessoa que eu esperava ver ali quando alguém bateu na minha porta em uma manhã de sábado. Mas lá estava ela, com um bebê na porta. Meu corpo ficou frio. Foi como testemunhar um fantasma, e por um momento, meu cérebro simplesmente parou de funcionar. Embora talvez um pouco desgastada, ela ainda tinha a aparência típica. Olhou para mim como se realmente acreditasse que eu ficaria feliz em vê-la. Eu pensava que já não me importava mais. Então sim, isso realmente me afetou. Como aconteceu, encontrar ela novamente evocou muitos sentimentos que eu havia suprimido antes. No início, fiquei em silêncio. Apenas olhei para ela enquanto estava ali, como se nada tivesse acontecido. Ela me deu um sorriso antes de perguntar: "Posso entrar?" A audácia, realmente. Quero dizer, ela simplesmente aparece aqui como se eu devesse recebê-la de braços abertos, depois de tudo o que fez. No entanto, mantive a compostura e disse: "Não, você pode ficar aí", explicando que não a queria em minha casa, trazendo toda aquela confusão de volta ao único lugar que eu havia criado para mim. Apesar de sua aparência um tanto desorientada, ela permaneceu no lugar e simplesmente começou a contar sua história. Começou dizendo: "Eu sei que isso pode ser um choque, mas eu queria voltar e explicar tudo." Sua expressão era esperançosa, como se realmente acreditasse que eu estaria disposto a ouvir. Eu estava tentado a simplesmente fechar a porta e rir na cara dela, mas estava muito curioso. Queria entender o motivo do seu desaparecimento e o que ela tinha a dizer. Ela continuou, explicando que sentiu vergonha de partir e que havia chegado à conclusão de que havia perdido a melhor coisa que já aconteceu a ela. Não eram minhas palavras, mas as dela. Ela disse ter pensado muito e finalmente percebido o que realmente importava na vida. Depois de ter tido o filho, depois de anos me ignorando, parecia que o que mais importava, de forma inesperada, estava batendo à minha porta. "Esta é a nossa segunda chance", disse ela, olhando para o bebê. O que eu estava ouvindo era inacreditável. Nossa segunda oportunidade, como se aquele bebê fosse algum tipo de botão de reset mágico que nos permitiria retomar de onde paramos. Eu estava furioso por dentro, mas tentei manter uma aparência neutra. Ela continuou, dizendo que, embora tivesse cometido um erro grave, agora poderíamos começar de novo, só nós três. Ela queria que fôssemos uma família novamente. "Por que você me deixou?" Foi a pergunta final que me incomodava desde que ela apareceu. Tentei falar o mais firmemente possível, mas não estava certo de quanto mais eu poderia me conter. Agora que ela estava ali, eu precisava ouvir dela mesma, já que eu havia me torturado com todas as possibilidades por anos tentando entender. Depois de hesitar e olhar para os próprios pés, como se estivesse envergonhada, ela finalmente me disse a verdade, ou pelo menos o que eu achei que fosse a verdade. Ela admitiu que tinha ido embora porque queria um filho e encontrou alguém que pudesse lhe dar um, já que eu não podia. Ela disse isso honestamente, como se fosse algo sem importância, como se não tivesse destruído minha vida e como se eu devesse apenas acenar com a cabeça e aceitar como uma verdade universal. Ela explicou que, embora o homem com quem ela saiu não tivesse ficado, ela já tinha dado à luz e de repente percebeu que queria voltar para mim. Fácil. Eu parei para pensar no que ela estava dizendo. Ela estava aqui confessando que me deixou, fugiu com um homem, teve um filho e agora esperava que eu aceitasse, como se eu simplesmente devesse esquecer e perdoar. "Então você foi embora, encontrou outra pessoa, teve o filho dele e agora acha que pode voltar e fingir que nada aconteceu?" Perguntei a ela. Ela começou a chorar e pedir desculpas, admitindo que havia cometido um grande erro, mas eu fiquei impassível. Ela continuava falando sobre como sabia que deveria estar comigo, que eu era o único que ela realmente amava. Para ser honesto, manter um rosto sério estava difícil. Ela parecia tão louca que eu fiquei chocado. Eu via
claramente em seu rosto que isso era desespero, não amor. Então, ela tentou me fazer sentir culpa, falando sem parar sobre como tinha sido difícil para ela ser mãe solteira. Na verdade, ela tentava se pintar como a vítima de tudo isso, agindo como se suas decisões não a tivessem levado até ali. Ela me garantiu que estava preparada para resolver as coisas dessa vez e que queria a minha ajuda. Quem ela pensa que eu sou foi tudo o que consegui pensar. Eu a ouvi enquanto ela falava, mas já tinha chegado ao meu limite. Disse a ela imediatamente: você fez sua escolha há muito tempo e agora tem que viver com isso. Não há segunda chance aqui. Ela parecia atônita, como se jamais imaginasse que eu diria não, como se realmente acreditasse que poderia simplesmente voltar para a minha vida porque isso seria conveniente para ela. Ela ficou brava e, quando eu pensei que finalmente ela entenderia e partiria, ela se irritou comigo, me acusando de egoísmo e exigindo que eu lhe desse outra chance para corrigir as coisas. Ela disse que poderia ter levado metade de tudo e me divorciado naquela época, se quisesse. Ela até teve a audácia de dizer que a casa ainda deveria ser dela. Eu senti uma onda de alívio, pois parecia que o verdadeiro rosto dela finalmente estava se revelando. Eu estava reconhecendo sua verdadeira essência. Eu me abstenho de discutir com ela, não falei mais alto. Terminou. Você quis uma vida diferente e agora a tem. Isso não é mais minha responsabilidade. Eu simplesmente respondi, olhando para ela, e então fechei a porta na cara dela, interrompendo-a caso ela tivesse mais alguma coisa para dizer. Eu fiquei com uma sensação peculiar de serenidade enquanto escutava seus gritos abafados do outro lado da porta. Ela podia gritar, chorar, bater ou fazer qualquer outra coisa. Eu sabia que nunca mais permitiria que ela voltasse. Essa estranha que acreditava que poderia retomar as coisas quando fosse conveniente para ela, tomou o lugar da mulher que eu amava e havia casado. Sentindo-me mais leve do que há anos, me afastei da porta e me sentei. Acredito que foi isso. Depois que eu fechei a porta, achei que ela entenderia e simplesmente iria embora. No entanto, não. Em vez disso, ela começou a bater na porta, gritando várias coisas. A audácia parecia inacreditável para mim. Ela teve a coragem de ficar ali e insistir que eu a escutasse, enquanto eu estava no único lugar que era verdadeiramente meu, o único lugar em que eu havia conseguido me recuperar do desastre que ela tinha me deixado. Inicialmente, pensei em ignorá-la e deixar que ela gritasse até se cansar, mas então comecei a me perguntar. Eu estava curioso para saber que tipo de desculpas ela ofereceria dessa vez. Abri a porta o suficiente para deixá-la saber que eu estava prestando atenção, mas não o suficiente para deixá-la entrar. Ela parecia estar atônita, como se eu não tivesse dado a resposta que ela esperava, como se tivesse levado um tapa no rosto, como se estivéssemos em uma briga normal e não lidando com o abandono dela. Ela começou um monólogo longo, onde expressava sua disposição em me perdoar por ter fechado a porta nela e sua vontade de começar de novo. Ela falou interminavelmente sobre como, se ambos trabalhássemos duro, poderíamos resolver as coisas. Eu não consegui me segurar naquele momento. Eu ri, realmente ri, porque essa mulher tinha mais coragem do que eu jamais tinha visto. Quando eu fiz isso, ela parecia enfurecida, como se eu devesse me sentir culpado por não estar prestando atenção nela. Eu disse a ela: você foi embora, teve a sua chance e jogou tudo fora. Não vou simplesmente fingir que nada aconteceu porque você quer. O rosto dela ficou vermelho e ela começou a falar sobre como estava tão perdida depois que me deixou e como percebeu o erro tarde demais. Você não entende o quanto foi difícil para mim, ela disse. No entanto, eu não acreditava. Eu a informei que ela havia tomado a decisão de partir. Ela planejou isso, inventou uma história falsa sobre isso e então colocou em prática. Agora, seu arrependimento não significava nada. Foi aí que ela perdeu o controle. Seu tom mudou completamente. Ela parou com o ato melancólico de arrependimento e começou a me atacar, me acusando de ser injusto e de não ter a graça de lhe dar outra chance. Se eu quisesse, poderia ter levado tudo de você naquela época. Eu poderia ter levado metade de tudo que você tem, ela disse corajosamente. Eu simplesmente fiquei em choque. Essa mulher que me abandonou sem dizer
uma palavra, agora achava que deveria ser recompensada de alguma forma por não tentar me enganar, como se fosse digna de elogios por não ter sido tão terrível quanto poderia ter sido. Eu respondi: então, o que eu deveria agradecer? Agradecer porque você só me abandonou e não levou minhas coisas com você? Sua expressão era uma mistura de raiva e algo mais, talvez desespero ou culpa, enquanto ela me olhava, mas, para ser honesto, eu não me importava. Naquele momento, eu simplesmente tinha terminado. Todos os anos que passei me questionando, me sentindo mal e me perguntando se eu de alguma forma era culpado pela partida dela, desapareceram. Eu me senti como se o peso que eu estava carregando finalmente tivesse sido removido ao encontrar ela por quem ela realmente era. Mas ela não terminou. Ela começou a andar de um lado para o outro na minha varanda, reclamando que eu iria me arrepender de não lhe dar outra chance e que eu nunca encontraria alguém como ela. Na verdade, ao recusar aceitá-la de volta, ela tentou me fazer sentir como se eu estivesse perdendo algo. Era estranho, como se eu devesse estar implorando para que ela ficasse ali. Ela foi a culpada por tudo o que destruímos. Ela ficou ainda mais alta e continuou a reclamar sobre como eu a fiz deixar a minha vida em primeiro lugar quando percebeu que eu não iria recuar. Ela disse que nada disso teria ocorrido se eu tivesse sido mais compreensivo sobre toda a situação do filho. O raciocínio dela parecia indicar que eu falhei como marido porque não podia engravidar, o que de alguma forma a isentava de culpa por ter me deixado para ter um filho com outro. As acrobacias mentais eram incríveis. Para ser honesto, eu estava chocado que ela tentava me culpar por suas decisões. Eu simplesmente disse a ela: olha, se você queria tanto um filho, poderia ter me dito a verdade. Você não precisava mentir para mim e fingir que estava tudo bem enquanto planejava sua saída. Para isso, ela não teve o que dizer. Apenas me olhou como se eu tivesse batido nela. No entanto, eu a impedi de falar. Eu disse: você fez essa escolha sozinha e agora tem que viver com isso. Isso não é mais meu problema. Ela fez uma última tentativa, retornando à sua expressão de desânimo, pedindo para eu considerar o menino e como eu estava sendo injusto por ignorá-lo. Ela literalmente explorou a criança nos braços dela para me fazer sentir culpado, como se eu fosse o vilão dessa situação. No entanto, eu não estava caindo nessa. Eu respondi: eu não conheço essa criança. Não tenho nada a ver com ele. Ele não é meu e você também não é mais minha. E isso foi o fim. Eu podia ver que ela finalmente estava aceitando isso. Ela sabia que eu nunca mudaria de ideia e que nunca a permitiria voltar à minha vida. Eu podia ver a raiva se dissipando e sendo substituída por algo mais, talvez arrependimento genuíno ou apenas aspiração. Mas, sinceramente, eu não me importava. Ela havia tentado me passar para trás e esperava que eu sorrisse e a aplaudisse, mas agora ela era simplesmente uma estranha. Por mais alguns segundos, ela ficou ali, como se estivesse esperando que eu decidisse chamá-la de volta. Eu não disse mais nada. Quando finalmente caiu a ficha de que eu estava falando sério, eu apenas fiquei ali, observando sua expressão. Eu fechei a porta sem olhar para trás e também não esperei que ela batesse novamente. Desta vez, no meu coração, eu sabia que já tinha tomado minha decisão e que não havia mais volta. Não sei, mas senti como se finalmente tivesse vencido. Ao me afastar da porta, estava terminado. Embora ela tivesse passado tanto tempo esperando voltar, usando manipulação, agora eu sentia como se finalmente tivesse recuperado minha liberdade. Nem para ela, nem para nós haveria outra chance. Ela agora era apenas uma memória, uma que eu finalmente havia relegado ao passado. Eu sentia que poderia respirar novamente depois de todos aqueles anos de sofrimento e vergonha, e adivinha? Era agradável. Experimentei uma sensação estranha de tranquilidade assim que fechei a porta atrás de mim. Eu não me sentia mais triste, furioso ou até mesmo surpreso. Era como se todo o esforço que eu havia dedicado a ela ao longo dos anos, toda a tristeza, a vergonha e a incessante incerteza tivesse simplesmente desaparecido. Eu estava preparado para seguir em frente, pois finalmente encontrei o fechamento que não sabia que precisava. Desta vez, tudo estava realmente acabado, mas naturalmente não foi uma conclusão tão simples quanto eu havia planejado. A mãe dela me mandou uma mensagem alguns dias depois. Ela se desculpou, dizendo que estava envergonhada pela maneira como a filha lidou com a situação e que havia tentado conversar com ela, mas claramente não teve sucesso. A mãe dela era uma pessoa bondosa, havia sido bastante útil para mim quando a filha
filha dela se foi, e eu podia ver que ela realmente estava angustiada pela situação. Embora eu não tivesse nada contra ela, eu não queria ser puxado de volta para aquela situação. Respondi apenas agradecendo pela preocupação e não falei mais nada. Eu não ia perder tempo justificando minha escolha e nem dar mais explicações à mãe dela. Ela sabia que estava acabado, pois entendia a situação. Nos dias seguintes, fui aprendendo algumas coisas através das redes sociais e conhecidos em comum. Ela aparentemente voltou a morar com os pais e as coisas não estavam indo bem. O pai do filho, o homem com quem ela me trocou, não estava envolvido em nada. Ele havia sumido e ela estava sozinha, tentando se virar. Ele não se comprometeu a longo prazo. Poucas pessoas estavam dispostas a ajudar, porque ela tinha basicamente queimado todas as pontes. Seus antigos amigos, que haviam me apoiado quando ela desapareceu, não sentiam pena dela. Eles não estavam interessados em se envolver novamente em sua bagunça, pois todos haviam seguido em frente. Não se pode culpar ninguém por isso. Os pais dela também não estavam nada felizes. Não tinham dinheiro suficiente para sustentá-la e ao bebê, e eu sabia disso porque o pai dela me ligou logo após a mãe dela ter me enviado a mensagem. A curiosidade me dominou e quase não respondi. Ele foi direto, mas educado, e mencionou que estavam passando por dificuldades financeiras e sugeriu que eu talvez pudesse ajudá-los de alguma forma. Continuou falando sobre o bebê e como as coisas estavam difíceis para eles, dizendo: "Sabemos que você se importava com ela." Eu o ouvi educadamente, mas não consegui evitar uma leve risada, não muito alta, mas que dava a ideia, quando ele começou a falar sem parar sobre como a filha dele só precisava de um pouco de ajuda para se reerguer. Eu gentilmente o informei de que sua filha havia tomado suas próprias decisões e que eu não estava em posição de ajudar, nem com a mentalidade adequada para isso. Como ele não insistiu, acredito que ele entendeu a mensagem. Antes que eu percebesse, antigos amigos dela, pessoas com quem eu não falava há anos, começaram a me procurar. Alguns tentaram usar o sentimento de culpa, alegando que ela estava passando por um momento difícil e que talvez eu poderia encontrar em meu coração a capacidade de lhe dar uma nova chance. Chegaram até a ter a ousadia de dizer que o bebê precisava de uma figura paterna e que eu não deveria deixar que o ressentimento impedisse minha tentativa de ajudá-lo. No entanto, eu me recusei a ceder. Recusei-me a deixar que alguém me fizesse sentir culpado por tomar minha própria decisão. Eu finalmente havia dado tudo o que eu tinha para aquela mulher, depois de anos me sentindo inadequado, e ela jogou tudo fora. Em vez de contar comigo para salvá-la, ela deveria, no mínimo, assumir a responsabilidade por suas escolhas. As chamadas e mensagens diminuíram gradualmente, até cessarem completamente. Todos pareciam finalmente perceber que eu estava falando sério, que havia seguido em frente e que não seria novamente enredado. Foi então que a verdadeira calma chegou. Pela primeira vez em anos, minha vida parecia pacífica e normal. Eu tinha meus amigos, meu trabalho e minhas rotinas. Eu havia reconstruído minha vida nos meus próprios termos. Não era uma vida glamourosa ou luxuosa, mas era minha. A ironia é que, uma vez mais, comecei a descobrir a alegria nas pequenas coisas, algo que eu não dava muita atenção quando estava casado. Eu lia livros que queria ler há anos, cozinhava minhas próprias refeições e fazia caminhadas. Era bom ser livre, e eu entendi que poderia viver minha vida como quisesse, sem precisar da aprovação de ninguém. Não estava mais preocupado com a felicidade ou a aprovação dos outros. Pela primeira vez, senti que havia recuperado minha vida gradualmente. Ocasionalmente, eu cruzava com alguém que nos conhecia e me perguntava o que aconteceu com ela. Eu respondia com uma resposta breve e educada, mudando de assunto. Eu simplesmente não queria ficar voltando a uma parte da minha vida que estava tão claramente acabada. Não era que eu estivesse escondendo algo. Eu finalmente tinha aprendido a arte de deixá-la no passado. Perguntaram-me quando foi a última vez que soube dela. As coisas não estavam indo bem. Ela ainda estava indo de casa dos pais para os sofás de amigos após perder o apoio deles e estava tendo dificuldades para manter um emprego. De vez em quando, algumas pessoas com quem eu não me comunicava com frequência me mandavam mensagens dizendo que ela estava procurando ajuda de qualquer pessoa que ouvisse. Alguns até insinuaram que ela esperava que eu reconsiderasse, talvez mudasse de ideia e acabasse assumindo o papel de pai do filho dela.
dela. Porém, isso não ia acontecer. Eu já tinha investido tempo e esforço suficientes para reconstruir minha vida e não iria voltar atrás. A rede de apoio dela não seria eu só porque as coisas não saíram como ela esperava. Eu não seria o responsável por consertar tudo. Nada faria com que eu voltasse para aquele capítulo. Eu estava terminado. No final, acredito que recebi o fechamento necessário. Ela agora estava lidando com as consequências de suas escolhas e eu estava completamente livre. Pela primeira vez, desde o dia em que ela se foi, eu me senti realmente livre. Eu já estava farto dela pairando sobre a minha vida. Estava feliz por ter seguido em frente, não de forma grandiosa ou dramática, mas simplesmente contente. E adivinha, isso foi o suficiente.